novamente. Estive algum tempo atrás e aqui estamos. Agora há pouco eu conversava com o Wesley que há um tempo atrás eu estive lá no Rio Grande do Sul, onde eu estudei no colégio interno, na Serra Gaúcha, no IACS. Só que eu queria ir para um hotel ali por perto e acabei indo para uma cidadezinha que é considerada a terra do Teixeirinha, Rolante. Estando eu naquele hotel, chegando de imediato, de cara, quem que eu encontro no hotel? O ex-pastor de vocês, o pastor Marques. O pastor Marques é da época que eu estudei no NASP. Ele estava começando teologia, eu estava começando o segundo grau. Naquele período me afastei da igreja, foram muitos anos fora da igreja. O pastor Marcos Batista terminou o ministério, terminou o curso de teologia, entrou para o ministério. E aqui, quando era pastor de vocês, aqui na Central do Cristo Rei, tive o privilégio de reencontrá-lo. Estou feliz. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 5? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 5. Uma vez mais, assim como estamos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Neste momento em especial, Tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender, e que eu possa falar não de mim mesmo, que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a ler, como é de costume em nossas vidas, nessa corrida cristã como cristãos, é sempre estar orando, intercedendo um pelo outro. Saí de casa agora para vir para cá, deixei lá algumas pessoas, alguns amigos. O pastor Aguinaldo, ele está afastado, ele está de licença na realidade. O último distrito dele foi na cidade, o penúltimo distrito dele foi na cidade de Aripuanã, onde a minha tia, residência ali, mora ali por mais de 40 anos. Minha tia é uma das baluartes da igreja, e ele estava lá, ficou pouco tempo e precisou ser transferido com urgência para Tangará, por motivos de saúde, por condições de hospitais também. Pouco tempo em Tangará, precisou de vir para Várzea Grande. Hoje ele está de licença, e o pastor Aguinaldo só voltará para pastorar as igrejas por um milagre de Deus. Está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, e só que não é só isso. O problema de diabetes está deixando o pastor com a visão bem fraca. E em casa, juntamente agora lá com ele, está minha tia, justamente de Aripuanã. Mês de setembro do ano passado, ela veio para cá para fazer uma cirurgia com câncer no estômago. O estômago dela praticamente foi reduzido a 0. E desde então ela veio muito fraquinha. Ao mês e pouco que ela começou a ingerir algum alimento, bem pouco. E agora ela esteve novamente para ver como é que estava. Infelizmente, obrigado, irmão. Infelizmente a tia terá que começar a fazer já uma quimioterapia. Veio domingo passado, faz 8 dias que ela está aqui. Na terça começa a quimioterapia. Além de ter que fazer a quimioterapia, vai começar também aquelas indas e vindas de Aripuanã. É 1.000 quilômetros daqui em Aripuanã. De Juína para lá ainda tem 90 quilômetros de chão. A maior parte já está asfaltada. Mas não é somente a minha tia ou o pastor Aguinaldo. A Bíblia nos mostra, e nós temos esse dom que Deus nos delegou de interceder um pelos outros, orar um pelos outros. Ellen White menciona que lá no céu, se nós estivermos, saberemos de pessoas que talvez nós nunca conhecemos, mas que quando vivemos nessa terra, quando aquela pessoa viveu aqui, orou por nós. Quantas pessoas têm orado por nós? Vamos ler Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Sentou-se e do barco ensinava aquela multidão.
Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e a todos lancem as redes à pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram de tal quantia de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram a encher os barcos ambos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de quê? Não de peixes, mas de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Quando nós estávamos aqui agora na igreja há pouco cantando o segundo hino, que estávamos sentados ainda, o hino de louvor, talvez vocês tenham percebido que na tela atrás apareceu no fundo das letras um céu estrelado. Alguns momentos aparecia o céu estrelado. Eu quero falar para vocês nessa noite desse Deus. Alguém aqui tem noção? Isso na nossa galáxia, na Via Láctea, a distância mais próxima entre uma estrela e outra, alguém sabe dizer? Ou alguém arrisca dizer? Já houve um momento na vida de vocês, exatamente como vocês estão vendo lá, fora da cidade, das luzes, à noite, na fazenda, no sítio, você olha para o céu e aparentemente não existe espaço entre uma estrela e outra, sim ou não? Já viu isso? Já aconteceu comigo muitas vezes. Não se esqueçam, na nossa galáxia, a Via Láctea, que é a mais próxima, o espaço mais curto entre uma estrela e outra que vocês olham para o céu e vê é de aproximadamente 47 trilhões de quilômetros. É espantoso, não é? Ellen White, em 3 passagens, em 3 relatos dela, ela menciona que Jesus virá pela constelação de Órios, pela nebulosa de Órios. Lembre-se, se nós pudéssemos viajar hoje, isso são dados que muitas das vezes pessoas que estudam a astronomia, muitas das vezes não creem em Deus, mas estudam, e a Bíblia diz que agora no fim dos tempos a ciência se multiplicaria. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. Ok. Ellen White, 3, eu não tenho aqui agora, mas eu tenho anotado no outro sermão, diz que Jesus virá pela nebulosa de Órios. Se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 1.500 anos daqui até a nebulosa de Órios. Em outras palavras, se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade de 2 sondas, muito conhecida, Voyage ou New Horizonte, a uma velocidade de 64 mil km por hora. 64 mil km por hora. Daqui até a nebulosa de Órios, levaríamos 800 mil gerações. O Sol é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea. Esses dados são atualizados. O Sol, ele é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra, que por sua vez, a maior estrela descoberta pelo homem hoje, e ela ganhou o nome de Scott, da constelação Scott 1. Essa estrela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que por sua vez, o Sol é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Último dado, hoje para vocês, a última fonte. A nossa galáxia
galáxia Via Láctea, segundo os especialistas, tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Segundo eles, pasmem vocês, a nossa é a menor do universo. Eles cogitam ter aproximadamente 200 bilhões de outras galáxias. O universo é finito ou infinito? Infinito. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje sobre esse Deus. Eles pescaram a noite inteira. No outro dia pela manhã Jesus estava ali. Aqui é o relato. Jesus percebeu que havia 2 barcos e os pescadores estavam lavando as suas redes. Mas eu pergunto a você nessa noite: o que é fracasso para você? Você já fracassou alguma vez na sua vida? Eu posso relatar a vocês que eu fracassei a maior parte da minha vida. Eu publiquei um livro que vou começar a dar uma palestra, e há 3 anos era para começar a fazer as palestras motivacionais e ainda não fiz. Como faço parte do CRA, que é o Conselho Regional de Administradores do Estado do Mato Grosso, vou começar depois do meio do ano com a minha palestra do meu livro lá do Arado de Bois para as universidades. E eu costumo dizer que eu fracassei a maior parte da minha vida, mas existe um momento, vai chegar um momento na sua vida que você tem que parar, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai fracassar a vida inteira, ou você precisa de tomar uma atitude, porque você tem que ter metas, tem que ter sonhos, tem que ter objetivos na vida e querer mudar. Deus dá sabedoria e inteligência para todas as pessoas. Ou você é uma pessoa de atitude, de resultado, ou você é uma pessoa de desculpa. Não existe meio termo. Quando você fala para alguém assim, ou você convida alguém para algum cara, alguma coisa especial, e ela diz que não tem tempo, eu posso garantir para você que ela está mentindo. Tempo nós fazemos. Às vezes nós priorizamos coisa, e isso que a pessoa está te convidando não faz parte do seu interesse, você não tem interesse naquilo naquele momento, então você diz que não tem tempo. Mas tempo todos nós temos. Se você passar uma vida inteira dizendo que você não tem tempo, você não vai ter tempo nem para estudar a palavra de Deus pela manhã, quando você desperta, orando, à noite, quando você chega do trabalho, seja o homem, seja a mulher, seja lá quem for. Você já fracassou, e no meu livro eu conto a história de um homem que vocês já ouviram falar, chamado Abraham Lincoln. Fracassou muitas, inúmeras vezes, eu cito no meu livro. Chegou o momento na vida de Abraham Lincoln que ele foi considerado dentre os maiores presidentes dos Estados Unidos de todos os tempos. Se você hoje perguntar para um engenheiro o que é fracassar, é ele dizer que construiu um prédio, uma casa, e ele ruir, e ele caiu. Se você perguntar o que é fracassar para um jogador de futebol, um atacante, talvez é dizer que passa 2, 3, 4 finais de semana sequer sem fazer um gol. E agora nós estamos falando de pescadores. Eles eram experientes, talentosos e capacitados, conhecia todo tipo de estratégia de pescaria, pois aliás, esse trabalho da pescaria é o trabalho das quais eles se mantinham, eles sustentavam as famílias. Mas vemos nesta passagem que trabalharam a noite toda, mas nada apanharam. As suas forças possivelmente estavam esgotadas. Imagine você, após um longo dia de trabalho, saber que o seu ganho do seu trabalho foi 0. Talvez no dia de hoje você depende daquele dinheiro que você ganha no dia para levar o alimento. Talvez um leite de uma criança recém-nascida, e eu vejo 2 aqui na frente. A maior tristeza para um pai e uma mãe. Eu me lembro quando criança, a minha mãe, professora da escola adventista do Paraná, eram 4 filhos. A maior tristeza eu vejo hoje de uma mãe e de um pai é abrir a geladeira, talvez não ter aquele Danone mais baratinho para dar para o filho. No entanto, o fracasso pode tornar um degrau para você atingir o sucesso. Em minhas palestras, às vezes eu pergunto: o que é sucesso para você?
talvez as respostas seriam diferenciadas. Uma delas é ter um bom carro, é ter uma boa casa, uma mansão, ter avião, ter fazendas. Sim, também é. Mas para algumas outras pessoas, sucesso é se sentir bem, feliz e realizado naquilo que ele faz. Não importa se é pastor, se é professor, se é um caminhoneiro, se é um médico, se é um advogado. É você se sentir bem realizado. Para algumas outras pessoas, para alguns pais, é ver os filhos sendo encaminhados nos caminhos de Deus e ter um trabalho. Um incidente na vida de Pedro ilustra muito bem essa verdade extraordinária. Entendo que há momentos na vida que até os melhores falharam. Moisés, Abraão, Jacó, Salomão, Davi, José do Egito, Sansão. Quero fazer uma pergunta. Responda para você mesmo. Vocês têm ideia de qual era a força exata que Sansão tinha? Pois eu respondo a vocês. O que ele pensasse em fazer, Deus fazia por ele. Quando ele arrancou aquelas portas daquela cidade fortificada, quando eu estudei teologia, partes eu fiz em Costa Rica e partes eu fiz na Espanha. Andei por alguns países da Europa, na África, e antigamente ali na Espanha, em Sagunta, a 30 quilômetros de Valência, aonde eu morava e estudava teologia, havia um castelo que havia sido destruído no ano 250 antes de Jesus. E você viaja por aqueles países da Europa, você pode ver hoje da sua casa e assistir aquele programa Mundo Visto de Cima. Na época eram as fortificações, viver naqueles lugares de as cidades de antigamente, assim como de Jerusalém, na época dos reis de Israel, era impossível destruir, era muito bem feito, mas Sansão tinha força para tirar qualquer porta. Moisés, o homem que nós podemos dizer para vocês que a vida dele foi dividida em 3 tempos, 40 anos vivendo no palácio na glória, 40 anos vivendo no deserto, e os últimos 40 anos de Moisés, aonde ele se encontrou com Deus na sarça ardente, e foi o único homem que a Bíblia menciona que Deus diz: você, Moisés, vai ser Deus para Faraó. E Deus diz mais: e teu irmão Arão será o teu profeta. Olha que extraordinário. Mas ele cometeu um erro lá atrás. Alguém estava maltratando um dos seus irmãos de sangue, que hoje nós temos o povo judeu. E João 4, versículo 22 diz que a salvação vem de quem? Dos judeus. Ontem à noite lá em casa, quase discuti, mas preferi não fazê-lo, de um jovem que estava lá em casa, estuda no IAM na Bahia, e aparentemente ele defendia somente um povo, e ele não falava dos judeus. O povo judeu, desde quando Deus instituiu ele como nação e disse: será a menina dos meus olhos, desse povo será luz para todo mundo. Desde então o inimigo tem atacado Israel. Imagine se essa parede em branco eu venho com uma caneta e faço um ponto bem aqui embaixo, aonde que é a divisa do mar Mediterrâneo. Esse ponto que eu fizer ali é o país de Israel em meio ao mundo árabe. E ele só defendia a Palestina, e o pai dele, pastor, junto comigo. Eu falei: interessante, você só está defendendo os palestinos? Mas os judeus fizeram isso. Eu falei assim: eu estudo a palavra de Deus, eu conheço a história até de quando Israel voltou a ser uma nação de volta, e quem estava na ONU na época era um homem chamado Oswaldo Aranha. Eu conheço a história. Eu conheço que quando Jesus esteve na terra, o povo judeu estava em suas terras, mas pagavam tributo para César, porque deixaram Deus de lado. E às vezes nós deixamos Deus de lado em nossos afazeres. E a Bíblia diz: vocês, homens, mulheres e crianças, nessa vida, no mundo das quais vocês estão vivendo hoje, vocês desejam ser pessoas poderosas? Romanos 1,
versículo 16. Basta lermos os evangelhos. Teve um momento que uma das portas de Jerusalém, Pedro e João estavam adentrando. Estava ali, a Bíblia menciona, o homem, 40 anos de idade, nasceu com aquela deformidade. Ele não podia andar. Naquele momento ele estende a mão e pede uma esmola para aqueles dois homens, Pedro e João, que estavam adentrando a porta formosa. Na minha mentalidade, lendo a Bíblia, eu entendo que ele estava tão envergonhado que ele pede para eles uma esmola, mas não olha. Mas Pedro disse: filho, pegando na mão dele, olhe para nós. Então eu imagino a cena daquele homem levantando a cabeça e olhando para Pedro e João. E ele disse: irmão, dinheiro nós não temos, ouro e pratas nós não temos, mas algo nós temos, e isso nós podemos te dar em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta o quê? E anda. Houve um momento na vida daqueles homens, Pedro, Paulo, que a sombra deles fazia o quê? Curavam as pessoas. Mas aqui estamos falando de Davi, um homem sanguinário. José do Egito, que os irmãos tinham inveja dele, era o filho amado, era o filho da esposa que Jacó mais amava. No dia seguinte, os discípulos lavavam as redes na praia, sentindo-se cansados, desanimados. Lucas 5, versículo 1. Naquele momento, Jesus se aproximou dele e disse: Pedro, eu gostaria de usar o seu barco. Quem sabe bravos, fracassados pelo que estava acontecendo. Naquele interesse, Simão deixou Jesus entrar no barco e levou-o para um pouco mais longe. Havia alguns momentos na vida de Jesus. Uma das regiões que Jesus mais gostava de estar era no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades. Os três nomes é o mesmo lago. Alguns momentos da vida de Jesus cansado, havia um lugar em especial ali, perto daquele lago, que para Jesus era chamado de oásis. Naquele lago em especial, Jesus se sentia em casa, e era na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava ali às margens do lago de Genezaré. Esse lago fica aproximadamente a 100 quilômetros de Jerusalém, a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, 21 quilômetros por 11 de largura, 45 metros de profundidade. Após terminar sua mensagem, Jesus disse aos seus discípulos: vamos pescar, vamos para águas mais profundas. Também disse aos outros: lancem as redes da pesca. Que história nos ensina sobre o fracasso daquela pesca antes de chegar daqueles pescadores expert em pescaria. Jesus nunca realizou milagres sem um propósito. Ele sempre utilizou os milagres para ilustrar princípios. Incidentes revelam-nos que fazer quando o nosso melhor não é suficiente, mas para Jesus, quando nós estamos passando dificuldades, às vezes sobre nossos ombros nós estamos levando um peso pesado demais, parece que não estamos suportando, e Jesus nos está dizendo a todo momento, dia e noite: filhos, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele momento, aqueles pescadores estavam passando dificuldades. Às vezes hoje, cada um de que estamos aqui nessa noite, eu não conheço vocês no seu dia a dia, mas cada um tem uma luta diária. E você nunca pode se esquecer que Deus dá as suas melhores batalhas, os seus melhores soldados. Jamais Deus daria a você algo que você não poderia suportar. Às vezes você pensa que está passando dificuldade, quando você vê o seu amigo ao lado com mais dificuldades que você, e você sente empatia por ele ou por ela. Lembre-se, nós não podemos fazer tudo por todos, mas sempre poderemos fazer algo por alguém. Os discípulos haviam trabalhado a noite toda sem apanhar nada. Mais tarde, porém, eles pescaram por 10 minutos e pegaram peixes que nunca haviam pegado em suas vidas.
Eu me lembro que, como eu disse, eu conheci o pastor Marcos Batista no NASP Engenheiro Coelho. Fiquei 2 anos no IACS, no Rio Grande do Sul, por 14 anos, porque aonde eu morava, no sul do Paraná, da minha casa, no sítio, até a escola mais próxima do sítio era 10,5 km para ir e 10,5 km para voltar. No meio do ano, esse período que está chegando agora lá, íamos a pé, porque não tinha como se pedalar na bicicleta, é muito frio. 2 calças, 3 blusas, luvas, cachecol. A aula acabava 15 para meio-dia. Já havíamos tirado uma das calças, todas as blusas, voltávamos com as mochilas nas costas, 10,5 km, almoçávamos e ia para a roça trabalhar. Por isso meu livro, Dourado de Bois para as Universidades. E eu comecei a ter problemas, dificuldades, problemas no pulmão. A minha mãe e meu pai resolvem mandar para o colégio interno, então, lá no Rio Grande do Sul. Mal sabia minha mãe e meu pai que lá era mais frio da onde eu estava, mas lá não precisava de caminhar 10,5 km. Mas lá, durante 2 anos, eu precisei levantar 15 para as 3, durante 2 anos, para tirar leite. Quando eu cheguei no colégio, de imediato, ninguém se sabe como foi que aconteceu. Na minha época, quando era criança, era difícil de se tirar uma foto. Alguém tirou a minha foto, de baixo para cima, e na foto dava a aparência que eu era grande. Quando eu cheguei lá com 14 anos, eles disseram: não tem condições não, 14 anos. Olha o tamanho da criança. Vai trabalhar? Quando eu cheguei naquele colégio, que eu entrei no IACS, que eu vi aquele lugar bonito, eu sempre costumo dizer que um pedacinho do céu, hoje é 20 quilômetros de onde está o pastor Marcos Batista. Meu pai perguntou: filho, você quer ficar nesse colégio? Eu falei: quero, pai, porque eu sempre havia morado no sítio. Ele falou: filho, você sempre trabalhou. Eu tinha 14 anos, mas trabalhava no sítio. Fui então dar o seu melhor. Então meu pai se direcionou ao diretor do colégio e disse: dá 1 semana para o moleque trabalhar, e eu fico aqui. Se ele não produzir, eu levo comigo. Novamente meu pai perguntou: filho, você quer ficar aqui? Sim, então trabalho. Com 3 dias de trabalho, mandaram meu pai voltar para casa e eu ia ficar. Sabe, mas eu era criança, 14 anos. Voltei para o sul do Paraná, minha mãe não contente, me manda então para o NASP, chega comigo. Ao longo de 2 anos no NASP também, levantando 15 para as 3, durante 2 anos. Do NASP saí do colégio. Tempos mais tarde, 16, 17 anos mais tarde, voltei para a igreja. Veio na mente aquele desejo então, de estudar teologia, como a minha família sempre desejou. Fiz um pacto com Deus e fui para o Campuri, na época presidente da associação da Sur, a Associação Sul de Rondônia, o pastor João Peixoto disse: vai para a Bolívia na UAB. Aliás, eu queria ir para a Bolívia na UAB, ele disse: vai para a Costa Rica, América Central. Eu confesso a vocês que eu não sabia onde era Costa Rica. Eu disse: eu vou para Costa Rica, nada, não sei onde que é. Ficamos 5 dias no acampamento. Do 3º dia em diante começou na minha cabeça ali: eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero voltar para minha casa, eu quero saber onde é Costa Rica. Cheguei em casa e descobri onde era Costa Rica, entrei em contato e me aceitaram. Para resumir a história, eu nunca pensei em estar em Costa Rica, nunca pensei em estar na Europa, porque eu acreditava que o que eu ganhava nunca ia dar, muito menos estudando teologia. E pior ainda, semanas de oração em Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Salvador e Guatemala. Em todos esses lugares eu tive. Eu quero dizer para vocês nessa noite, por que estou dizendo isso? Que quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, Deus te levará por caminhos que você jamais pensou passar por Ele. Eu nunca pensei em estar na Europa e muito menos na África, e lá eu estive. Hoje eu me sinto triste porque quando terminei teologia eu voltei para o Brasil. Pela idade não pude ser um pastor no Brasil mais. Vocês conhecem a história de Jonas. Deus disse a Jonas que ele teria que ir para Nínive. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele tinha aproximadamente quase 1.000 quilômetros para percorrer, mas ele fugiu de Deus, não quis ouvir a voz de Deus.
E às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, o Espírito de Deus trabalhando em nossas mentes, em nossos corações. Jonas não percorreu quase 1.000 quilômetros, ele percorreu quase 4.000 quilômetros, cumpriu uma missão, salvou a cidade inteira. Às vezes nós achamos que nós estamos vivendo por viver. Quantas pessoas vocês conhecem ao longo da vida de vocês cristãos? Uma vida de comunhão com Deus, diferente das pessoas que vivem no mundo hoje. Descansaram, sonhando ver Jesus voltar e não viram. Pessoas boas, pessoas das quais, se você e eu pudéssemos colocá-los, acrescentá-los na galeria de heróis da fé de Hebreus 11, faríamos. Pessoas que não compactuavam com este mundo. Quantos morreram na fé e na mensagem do terceiro anjo, de 22 de outubro de 1844 para cá, sonhando ver Jesus voltar? O saudoso pastor Roberto Rabelo, que dizia em seus sermões, pouco antes de morrer, aquela famosa frase que ele sempre dizia: uma mensagem de fé e esperança sobre a volta de Jesus. Descansou e não viu Jesus voltar. Ele acreditava piamente que Jesus voltaria na geração dele. O saudoso pastor Henry Fairado, aposentado, após perder uma perna, mesmo assim, homens que lá embaixo na galeria de heróis da fé de Hebreus 11 diz: homens das quais o mundo não era digno deles. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite não somos diferentes. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Jesus quis fazer daqueles pescadores experientes na pesca, mas pescadores de homens. Jesus deseja fazer de nós discípulos. Enquanto vamos cantar o hino final, eu gostaria que você meditasse, enquanto cantamos a letra desse hino. Eu quero ver Jesus voltar. Eu quero olhar para o céu quando Jesus voltar e dizer: esse é o Deus das quais nós aguardávamos. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Para isso nós precisamos vivenciar e não deixar só que o pastor distritão faça o trabalho. Eu, como diácono, como diaconisa, ancião ou anciã da igreja, preciso fazer a minha parte. Eu, como membro de igreja, preciso fazer a minha parte. A Bíblia diz: ide e pregai o Evangelho, fazei novos discípulos. Ellen White disse que lá do céu, para estarmos lá, ao menos uma coroa, uma estrela em nossa coroa se faz necessário ter. Eu posso viver uma vida inteira dentro da igreja, mas se eu não trazer uma pessoa que seja para dentro da igreja, jamais entrarei nas portas das mansões celestiais. Lá no céu, se você estiver também, talvez você terá surpresa. Pessoas que sempre olhou você, seus vizinhos, talvez pelo seu testemunho, sua conduta cristã, jamais eles lerão a Bíblia, mas pela sua conduta como cristão, eles farão um raio-x da sua vida e você poderá ganhá-los para Jesus. Mas essa é uma decisão que você precisa tomar hoje. No começo desse ano, numa cidadezinha do estado de Rondônia, chamada Espigão do Oeste, no mesmo dia, em intervalos diferentes, 2 irmãos, um de 50 e outro de 54 anos, tiveram ambos morte fulminante. No meu livro, eu conto as 7 vezes que Deus me livrou da morte. 2 vezes dela, quando eu acordei, eu estava no leito de um hospital. E perguntei ao meu pai, lá do Paraná: aonde eu estou? Eu havia saído do NASP, havia saído da igreja, havia aprendido a beber, e com isso eu bati de frente com o ônibus. O amanhã poderá ser muito tarde para você. O jovenzinho lá ao fundo vai colocar o hino final para que nós possamos cantar.
Imagina se vocês, neste momento, Deus do céu, olhando para esta igreja, todos nós cantando com fervor, adorando a Deus. O que o Salmo 150, versículo 6 diz? Todo ser que respira louva ao Senhor. E com esse pensamento, nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar o hino final. Eu quero estar lá. Eu acredito que vocês também têm esse desejo. Lembre-se, ao longo de suas vidas, quantas pessoas já descansaram que vocês conheceram? Quantas pessoas descansaram na pandemia? Hoje não está mais dentre nós, mas eles estão aguardando ouvir o toque da 7ª trombeta. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Eu aguardo para rever o meu Pai, avós e amigos que amávamos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Nessa noite de domingo, aqui na igreja do Jardim União, cada uma dessas pessoas que se encontram nessa noite estão ansiosos de ver o Senhor voltar. Que cada uma delas nessa noite, sem exceção, até mesmo aqueles que por um motivo ou outro não puderam estar aqui nessa noite, possam buscar diariamente a unção do Espírito de Deus em suas vidas. Que possamos fazer planos, que dentro em breve queremos estar ao lado do Senhor nessa reunião espetacular que haverá nas mansões celestiais. Neste momento, humildemente, clamo uma bênção especial a cada um dos membros, a diretoria desta igreja, a liderança dessa igreja e a família pastoral. Que agora, ao retornarmos aos nossos lares, que o teu santos anjos possam nos guiar e nos proteger. Em nome de Jesus. Amém.